Muito boa noite, meu irmão. A graça e a paz do Senhor seja sobre tua casa, seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero começar o nosso culto hoje lendo um texto bastante conhecido. Não vou ler todo, mas está lá no Salmo 139. Eu vou começar a partir do versículo 5. O salmista aqui diz assim: Olha, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim impões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a tua luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Aí ele continua nesse texto. Eu quero só dizer a vocês aquilo que Deus sempre me diz. Aonde eu estou, Ele está. Aonde você caminhar, ali Deus está. Ele te cerca por trás e por diante. Ele anda contigo em todas as suas situações, sejam situações boas ou sejam situações que você acha que é ruim. Não importa onde você está, em que situação você está, Deus está contigo. Ele te cerca, ele como se fosse um abraço, ele está à sua frente, está por trás de você te cercando. Deus te ama, meu irmão. Lembre sempre disso. Em nome de Jesus, tenha uma boa noite, um bom culto. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor.
se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Adora a Ele, diga aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Adore a Ele, renda louvores ao Senhor nesta hora. Onde você estiver, querido, cante com todo o coração, que você o louvará, não importa as circunstâncias. Oh Deus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está conosco. Não estamos sozinhos, Jesus. Somente a ti, Jesus. Queridos, graça e paz da parte de Jesus Cristo. Desejo a você uma excelente noite em nome de Jesus. Tem um texto da Palavra de Deus que me chama muita atenção, tenho lido nas últimas celebrações, que está no livro de Salmos, capítulo 24, o verso 1, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E o texto segue e diz: porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. O texto que fala sobre o Criador e Senhor, e diz que dele são todas as coisas.
Ele é Senhor de tudo, inclusive do nosso tempo, da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso recurso, da nossa família. Tudo é dele. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nós somos apenas mordomos do que temos recebido de Deus. É nessa certeza de que somos apenas mordomos que também entendemos da necessidade de repartirmos o que Deus tem nos dado. E em destaque, repartir com a obra de Deus. Nós, como igreja, temos uma missão para cumprirmos. Existe um propósito eterno na igreja, não nesta, mas na igreja de Jesus. Isso nos inclui. E esse caminho e esta missão, que precisa ser cumprida, requer recurso financeiro. E temos podido contar com a sua generosidade, com o seu amor por esta obra ao longo de 35 anos. Não seria diferente agora, nesse tempo em que não temos podido congregar. Temos visto essa generosidade muito claramente estampada na atitude dos irmãos. E é nessa certeza de que tudo é dele e que somos apenas mordomos, é que nós pretendemos continuar contribuindo com a obra de Deus, para que os nossos compromissos tributários, sociais, missionários, os nossos compromissos para com o reino de Deus não parem. Você pode contribuir de muitas formas, transferência bancária, como está aí nos dados na sua tela, pode também contribuir através de depósito bancário, cartão de crédito ou débito, como informado aí na sua tela. O mais importante é que possamos entender que tudo é dele, portanto, para ele seja toda a honra e toda a glória. Como diz a palavra, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome damos glória. Que Deus nos ajude a sermos daqueles que semeamos no seu reino, a fim de que sua obra avance, hoje e sempre, em nome de Jesus. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar.
Olá, meus queridos irmãos, a graça e paz a todos. Espero que tenham tido aí uma quarta-feira muito abençoada. E a minha expectativa nessa quarta-feira à noite é que possamos, ter aí mais uma vez o Senhor nos abençoando de uma maneira, maravilhosa. Espero que Deus possa me usar para poder abençoar a sua vida, abençoar o seu lar, a sua família. Lembrando que nesse mês de maio nós estamos, como Primeira Igreja Batista, tendo aí o mês da família. 31 dias, pedindo a Deus para que Deus possa transformar o nosso lar, para que Deus possa abençoar a nossa família, o nosso casamento. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto muito interessante, um texto que, por sinal, eu gosto muito. Quem convive comigo mais de perto, com certeza, vai se lembrar de quantas vezes eu ministrei nesse texto. Mas nessa noite em especial, eu quero pensar com vocês nesse texto a respeito da família, tá bom? Mas antes, eu queria orar com você. Queria orar pela sua vida, orar pelo seu lar, pela sua família, rogando a Deus, para que Deus possa, de fato, nos conduzir nesse momento, para que Deus possa ministrar os nossos corações e que possamos, ser tocados pelo Senhor. Quero convidar você a fechar os seus olhos e, por gentileza, aí onde você está, fale com Deus, ore nesse momento. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos nessa hora diante do Senhor e queremos, ó Pai, te agradecer por mais esse dia. Muito obrigado, Senhor, por poder estar aqui nesta hora, ó Deus, podendo entrar através das redes sociais, nos lares, ó Deus, de tantas famílias. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade, por este momento. E eu quero te rogar, Senhor, que a tua graça, que a tua misericórdia, que a tua bondade, ó Deus amado, esteja nessa hora sobre cada pai de família, sobre cada mãe, sobre cada filho. Senhor, que o Senhor possa visitar cada lar, que o Senhor possa, Pai, estar suprindo as necessidades de cada um. O Senhor possa estar trazendo livramento. O Senhor possa estar, ó Deus amado, ministrando a tua graça, o teu amor. Ó Deus, fortalecendo a nossa fé. Ó Deus, a nossa esperança. Senhor, nos ajude a não tirar o nosso olhar do Senhor. Nos ajude, ó Deus, a descansarmos em Ti, Pai. Tenha misericórdia, ó Deus, de cada pessoa, de cada lar, de cada família que nesta hora, Pai querido, estão nos assistindo, Pai. Eu quero te pedir por mim nesse momento, que o Senhor possa me usar para poder realmente, Senhor Jesus, ser um instrumento do Senhor, para a glória do Senhor, para o louvor do Senhor. Seja engrandecido, ó Deus, seja adorado, glorificado, magnificado, pois o Senhor é digno, Pai. Deus, muito obrigado. Nos conduza nesse momento, Pai, que o Teu Espírito Santo possa ministrar em cada coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. Eu queria pensar com vocês, num texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do verso 23 até o verso 27. Assim diz a palavra de Deus. Acompanhe comigo. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordar, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Extraordinário esse texto da palavra de Deus, onde nós temos aqui uma situação bem interessante. Jesus ele tinha entrado no barco, logo em seguida seus discípulos, o seguindo, também entraram no barco. Como Jesus ele estava cansado da viagem, o que ele fez? Ele foi então repousar, foi descansar, foi ele então tirar um cochilo para poder descansar o seu corpo. E a Bíblia diz que então, de repente, levantou no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco começou a ser jogado de um lado para o outro. E os discípulos, percebendo que não iriam conseguir tirar o barco daquela situação, percebendo que eles
estariam a ponto de morrer, eles então vão ali e clamam por Jesus. Eles chegam até Jesus, despertam Jesus, acordam Jesus, e eu fico imaginando o desespero deles naquela hora, se encontrar naquela situação onde o barco estava sendo ali tragado, engolido pelas ondas. E eles então vão clamar a Jesus: Senhor, nos socorre, porque senão, Senhor, nós vamos morrer. Ali Jesus levanta, dá um puxão de orelha neles, repreende eles: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? E aí então Jesus dá uma ordem, ele decreta que o mar, que os ventos se acalmassem, que o mar se aquietasse, e imediatamente aquela tempestade cessou. E qual foi o resultado? Perplexidade, admiração. Os discípulos ficaram maravilhados com o que Jesus havia acabado de realizar. Bastou para ele dar uma ordem e toda aquela tempestade cessou. Toda aquela tempestade acabou. Sabe, queridos, olhando para esse texto e ao mesmo tempo pensando na família, pensando no nosso lar, eu queria pensar com vocês um tema para essa mensagem de hoje, para nós então acompanharmos o raciocínio daquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. O tema da mensagem de hoje é Jesus no barco do meu lar. E é interessante, queridos, quando Jesus está no barco do nosso lar, o que nós podemos ver a partir desse texto? Que tempestades podem se levantar. Eu, como pastor, eu tenho tido várias experiências de conhecer pessoas que estão até mesmo afastadas do Evangelho, porque de alguma forma elas estavam frustradas com o Senhor. Por quê? Porque, infelizmente, aprenderam de uma forma errada que a pessoa que quando passa a andar com o Senhor, passa a seguir o Senhor, passa a se relacionar com o Senhor, para muitas pessoas acaba sendo então ali o sofrimento, acaba doença, acaba problemas financeiros, problema no lar, problema na família, problema na criação de filhos. E quando vem então algum problema, quando surge alguma tempestade, a sensação, às vezes até mesmo de revolta com o Senhor, porque para muitas pessoas ser um cristão, ser um discípulo, um seguidor de Jesus, é sinônimo de não passar por problema, é sinônimo de não passar por tempestade. Sabe, queridos, isso não é verdade, isso não é verdade. A Bíblia vai nos dizer em João capítulo 16, versículo 33, a parte B, Jesus trazendo advertência para nós, dizendo o seguinte, que no mundo nós teríamos aflições, mas que é para termos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Então veja só, os problemas, as dificuldades, as agitações do dia a dia, problemas de ordem financeira, de ordem na saúde, que é comum a qualquer cidadão na face da terra. É comum a qualquer pessoa, independente se a pessoa crê em Deus ou não, independente se ela ama a Deus ou não, as dificuldades, os problemas são comuns a todos. Todos nós estamos sujeitos a passar por tempestades, todos. Observe que nesse texto, a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele entrou no barco e os discípulos entraram após ele. Quer dizer, todos estavam naquele barco, todos estavam juntos no mesmo espaço, no mesmo ali ambiente, e a tempestade veio sobre todos. Então o fato de Jesus estar presente naquele barco não impediu que a tempestade viesse sobre os discípulos, sobre aquele barco que estava ali navegando em alto mar. Olha, a palavra de Deus vai nos dizer, lá no livro de Gênesis, capítulo 39, uma história muito interessante sobre José do Egito. José do Egito, sabemos nós, que foi um personagem que teve uma intimidade muito grande com Deus. Mas lá no capítulo 39 do livro de Gênesis, nós vamos observar que José, após ter sido assediado pela esposa de Potifar, onde todo dia aquela mulher assediava José, dizendo para ele, deita-te comigo. E José vai dizer para ela, de forma nenhuma, Potifar, meu dono, me colocou sobre todas as coisas, menos sobre você. E tem mais, eu quero te dizer que isto é pecado contra o meu Deus. Um dia, quando José chega para trabalhar, ele encontra a casa
vazia, e apenas a esposa de Potifar estava ali aguardando José. E ela tinha armado, ela tinha tramado para levar José para a cama com ela. Mas José, temendo a Deus, amando o Senhor, o que ele vai fazer? Ele vai fugir daquele adultério. E o resultado dele ter obedecido a Deus foi que ele foi lançado na prisão. Porque aquela mulher injustamente vai acusar José de ter seduzido ela, de ter tentado, né, a ter relação com ela. Injustamente, uma mentira. Mas José, por causa dessa situação, ele foi parar na prisão. Se você continuar lendo, se você seguir a leitura, né, de Gênesis 39, você vai observar que logo em seguida Deus vai honrar José. José vai se tornar um homem muito poderoso. José vai ser um homem muito abençoado pelo Senhor. Mas, veja só, o fato de José amar a Deus, o fato de José ter obedecido a Deus, não impediu que ele passasse por essa injustiça que ele passou. Nós temos também, no livro de Atos, capítulo 3, Atos 3 e 4. Nós vamos ver ali no livro de Atos capítulo 3, Pedro e João operando um milagre. Ali eles curaram um paralítico de nascença. E ao curar aquele homem, juntou-se uma grande multidão em torno de Pedro e João. E Pedro então começa a pregar a palavra de Deus, começa a falar de Jesus. E ali mais um grupo muito grande de pessoas vão se converter, vão se render ao Senhor Jesus Cristo. Olha só, eles tinham curado um paralítico de nascença, eles estavam pregando a palavra de Deus, estavam levando vidas a conhecer Jesus Cristo, mas o que aconteceu com eles? Foram presos pelo Sinédrio. A cúpula, né, da liderança religiosa de Israel, naquela época, então vão prender Pedro e João. E olha o que vai acontecer, eles não apenas foram presos, mas eles foram inclusive ameaçados de morte, por terem pregado a palavra de Deus, por terem curado aquele paralítico. Portanto, queridos, todos nós estamos sujeitos a passar por tempestade, todos nós estamos sujeitos a passar por injustiças, de sermos de alguma forma, né, lesados. Essa situação, ela é comum a todos nós. Não é porque eu sou pastor evangélico, não é porque eu creio em Cristo, não é porque eu tento, né, fazer a vontade do Senhor, que eu, né, de alguma forma, estou imune às tempestades que vêm sobre todo ser humano. Pelo contrário, todos nós estamos sujeitos a passar por dificuldades. Olha só, em Mateus capítulo 14, a Bíblia vai falar da morte de um dos personagens mais extraordinários da Bíblia. Inclusive, o próprio Senhor Jesus fala sobre esse personagem. Jesus diz que nascido de mulher não tem ninguém maior do que João Batista. E olha só, João Batista, um homem extraordinário, um homem de Deus, tão usado por Deus, inclusive foi quem batizou o próprio Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver no Evangelho de Mateus capítulo 14, acontecendo o quê? João Batista sendo decapitado, João Batista sendo morto. E você sabe por quê? Por ter falado a verdade. Simplesmente por ter falado a verdade. Portanto, queridos, não é verdade quando alguém às vezes fala, né, que crente, que cristão, né, não passa por dificuldade, não passa por problema. Tanto é que algumas pessoas chegam a afirmar que quando uma pessoa está doente é porque ela está em pecado. Quem não está em pecado? Quem não peca? Aliás, se nós olharmos na palavra de Deus, no livro de Jó, nós vamos ver os 3 amigos de Jó, Bildade, Zofar e Elifaz, tendo exatamente essa visão errada sobre o Senhor. Onde eles o tempo todo vão acusar Jó, dizendo que Jó estava passando por aquela situação terrível, porque ele estava em pecado. E se você olhar para o livro de Jó, você vai ver o tempo todo Jó se defendendo, porque ele tinha consciência da sua relação com Deus. Mas veja só, infelizmente muitas pessoas acabam tendo essa visão distorcida, errada da palavra de Deus, em achar que uma vez que nós conhecemos a Jesus Cristo, que nós o seguimos, que nós o obedecemos, que nós o amamos, estaremos livres de passar por dificuldade, de passar por tempestade. Mas isso não é verdade. Tanto eu quanto você
tanto a minha família quanto a sua família, estamos sujeitos a passar por tempestade. Veja só, nossa família está sujeita a passar por tempestades. Mas olha o que diz a Bíblia, no Salmo 30, versículo 5. Olha que palavra extraordinária. A Bíblia vai dizer o seguinte, que o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pelo amanhecer. Portanto, com Jesus no barco do meu lar, tempestades podem se levantar. Mas além das tempestades se levantar, queridos, nós podemos ver também que quando Jesus está presente no barco do nosso lar, o que acontece? Nós temos livramentos. Veja só, o que era impossível para os discípulos, para Jesus bastava uma ordem. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, no versículo 18, após Jesus ter ressuscitado, e antes dele voltar para o céu, ele vai declarar, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Em Apocalipse 1:8, Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Portanto, queridos, Jesus ele não tem algum poder, ele tem todo o poder. Então, quando Jesus está no barco do nosso lar, o que acontece? Está presente não alguém qualquer, não alguém que tem algum poder, mas aquele que tem todo o poder. Veja algumas experiências que eu encontrei na Bíblia, a respeito desta realidade. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 40 ao 42, nós vamos ter a seguinte situação. Vai se aproximar de Jesus um homem leproso. E esse homem, ao chegar diante de Jesus, a Bíblia diz que ele se prostra, ele se ajoelha, ele adora o Senhor Jesus. E ele então faz uma oração. Ele ali então fala para Jesus, Senhor, se tu queres, bem podes me limpar. Olha só quem chegou diante de Jesus, um homem leproso, um homem rejeitado, um homem desprezado, um homem que estava ali sofrendo com aquela enfermidade e também com isolamento social, um homem que vivia ali de favores, desprezado, humilhado. Agora esse homem, ao chegar diante de Jesus, ele se prostra e pede para Jesus, Senhor, se tu queres, bem pode me limpar. E qual foi a resposta de Jesus? Olha só o que Jesus fez. Jesus diz, quero ser limpo. Olha só, para Jesus bastou uma palavra. Ninguém podia resolver a situação daquele homem. Ninguém podia curá-lo. A lepra é uma doença incurável na época, hoje chamada de hanseníase. Mas na época não havia cura para um leproso. Tanto é que um leproso, ele vivia isolado da sociedade para não transmitir a doença, porque não havia cura, mas ele podia transmiti-la para outras pessoas. E ali ele convivia com aquela enfermidade, e ele convivia com isolamento, com desprezo, com humilhação, com a dependência das pessoas. E ninguém podia fazer nada por ele, a não ser, quem sabe, levar um prato de comida, um copo com água, uma roupa, quem sabe, já usada. Mas ninguém podia curar aquele homem. Mas para Jesus bastou uma palavra, quero ser limpo. E a Bíblia diz que ele foi curado, ele foi limpo, ele foi restaurado, ele pôde retornar para sua casa, ele pôde abraçar a sua esposa, caso ele fosse casado, beijar seus filhos, caso ele tivesse filhos. Olha que coisa extraordinária Jesus fez na vida desse homem. E para ele bastou uma palavra, quero ser limpo. Mas ainda, querido, nós vamos ver em Marcos capítulo 10, no versículo 52, deixa eu falar um pouquinho dessa história. Eu até falei na última vez que eu estive ministrando, onde Jesus está entrando na cidade de Jericó, e a Bíblia diz, sentado ali às margens daquela cidade, estava um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. E ele então, percebendo a movimentação, a agitação à sua volta, ele pergunta o que estava acontecendo, e disseram, olha, Jesus de Nazaré está passando. E ele com certeza tinha ouvido falar de Jesus. E aquele homem se levanta, aquele homem começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é interessante que as pessoas se sentiram incomodadas com ele, tentaram calar a boca dele, mas é que ele clamava mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus então para e manda chamar aquele homem. E aquele homem então larga a sua capa e ele vai até Jesus. E Jesus chegando até ele, lhe pergunta, o que você quer que eu te faça?
e disse: Senhor, eu quero ver. Olha a resposta de Jesus. Vá, disse Jesus, ser curado, né? A sua fé o curou. Observou? Mais uma vez, para Jesus bastou uma palavra. Então, quando Jesus está presente no barco do nosso lar, querido, nós temos livramento, porque Jesus é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que traz à existência aquilo que não existe. Para Ele basta uma palavra. E eu quero ainda pensar com vocês, inclusive foi compartilhado no último domingo com o pastor Euquias, sobre Jairo. Jairo, um homem importante na sociedade judaica, chefe da sinagoga. Aquele homem que tinha uma filhinha única de 12 anos, que estava muito doente. Estava ali para morrer, e médico nenhum pôde fazer nada por ela. E Jairo então vai até Jesus, chega diante de Jesus, se prostra diante de Jesus, e pede para que Jesus pudesse então ir à sua casa, e então ali curar a sua filhinha. E Jesus imediatamente se dirige à casa de Jairo. Só que quando ele está chegando à casa de Jairo, eles então recebem a notícia, que não era para Jairo mais incomodar o mestre, não era para Jairo mais incomodar Jesus, porque a sua filhinha tinha acabado de morrer. E Jesus então vai dizer para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. E ali ele pega Pedro, Tiago e João, Jairo, a sua esposa, e entra ali no quarto daquela menina. Eu imagino, queridos, o clima ali naquela casa. Primeiro que as pessoas que estavam ali estavam em pranto, estavam desesperadas. Eu imagino o coração de Jairo, o coração da sua esposa, em chegar ali e ver a sua filhinha morta. Que até então Jairo não tinha visto essa cena. Estava ali agora, deitado na cama, sua filhinha morta. E interessante que, olha o que Jesus diz para aquela menina. Jesus chega e diz: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Olha só, a menina estava morta. A menina não tinha resistido à enfermidade que ela estava. Ela já estava morta, mas para Jesus bastou uma palavra: menina, eu te ordeno, levante-se. Ah, meus queridos, que coisa extraordinária é podermos ter Jesus no barco da nossa vida, ter Jesus no barco do nosso lar, porque onde Jesus se faz presente, queridos, nós temos livramento, milagres acontecem. E foi isso que aconteceu na vida desse leproso, foi isso que aconteceu na vida de Bartimeu, foi isso que aconteceu na vida de Jairo, da sua filhinha. Uma vez que eles então se aproximaram de Jesus, buscaram Jesus, tiveram contato com Jesus, Ele trouxe livramento, Ele operou milagre nessas vidas. Lembrando que são casos impossíveis para o homem, mas para Ele, como eu disse, basta uma palavra, porque Jesus não é alguém que tem algum poder, Ele é aquele que tem todo o poder. Portanto, queridos, em Jesus nós temos livramento no nosso lar. Quando Jesus está presente no barco da nossa família, do nosso lar, livramentos, milagres acontecem. Eu não sei se Jesus se faz presente no barco da sua vida, ou no barco da sua família, mas se não faz, eu espero que ainda hoje, quem sabe nessa noite, você possa convidá-lo para estar presente no barco da sua vida, estar presente no barco da sua família, do seu lar. Ainda pensando nesse tema, com Jesus no barco do meu lar, eu quero pensar com vocês mais uma terceira lição. A terceira é, quando Jesus está com Jesus no barco do meu lar, crescemos espiritualmente. Interessante, querido, que Deus, Ele quer nos fazer crescer. Deus quer nos fazer amadurecer. Por isso, em algumas situações, vai acontecer de Deus permitir nós passarmos por tempestades. Portanto, não se desespere. Não se entregue ao desespero, não se entregue ao medo. Não dê lugar à incredulidade na sua vida. Não murmure, não reclame. A palavra de Deus vai nos dizer, em Romanos 8:28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe, querido, Deus não permite, Deus jamais vai permitir que venhamos passar por alguma tempestade sem que Ele tenha um propósito por trás disso.
Deus, Ele sempre tem um propósito para mim, para você, para o meu lar e para a sua família. Portanto, o que eu e você passamos com relação às tempestades da vida, você pode ter certeza que nenhuma delas vai pegar Deus de surpresa. Você pode ter certeza que o Senhor está usando de alguma situação para trabalhar o nosso coração, para fortalecer a nossa fé, para nos fazer crescer espiritualmente. Observe que após a tempestade, os discípulos de Jesus não eram mais os mesmos. Você concorda comigo? Que eles eram um quando entraram no barco e eram outro quando saíram do barco. Não tinha como eles continuarem sendo mais os mesmos, depois de terem essa experiência extraordinária com o Senhor. Lembrando que era uma situação onde eles estavam literalmente entregues ao desespero, ao medo, à angústia, porque eles não viam saída, eles não viam a solução. Mas ao clamar por Jesus, Jesus traz o livramento, Jesus opera o milagre, dá uma ordem, ventos se aquietem, mar se acalma e tudo volta à normalidade. Ah, meus queridos, que lição extraordinária Jesus estava ensinando ali para os discípulos. Interessante nós observarmos, analisarmos, né, a Bíblia. Nós vamos observar que a maior parte dos discípulos, eles eram pescadores, eram homens acostumados com o mar. Com certeza eles já tinham passado por algumas tempestades. A Bíblia não fala, mas eu creio que naquela hora que a tempestade chegou, de repente, eu creio que os discípulos pensaram, naquele momento, olha, agora é com a gente. Jesus está dormindo, Jesus está descansando, ele está cansado, então deixa ele quieto lá, porque agora é conosco. Porque de mar, nós entendemos. Ele pode, de repente, curar cego, curar aleijado, ressuscitar morto, não é isso? Multiplicar pães, mas esse negócio de pilotar navio, de pilotar barca é com a gente. Então deixa ele dormir lá que agora é com a gente. Nessa área nós entendemos. Ah, queridos, né? Que tolice dos discípulos de Jesus. Achar que eles poderiam alguma coisa. Ali na verdade, Jesus estava ensinando para eles uma grande lição. A lição da humildade. Jesus mesmo declara que sem Ele, nós nada podemos fazer. No Salmo 127, a Bíblia vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Ah, meus queridos, que seria de mim, que seria de você, que seria da nossa família, do nosso lar, se Deus tirasse a mão sobre ela? Portanto, em tudo, nós somos carentes, dependendo da graça de Deus. Infeliz do homem ou da mulher, de achar que é alguma coisa. Como eu falei para vocês, quando Jesus está presente no lar, no barco do nosso lar, há crescimento espiritual. Eu tive 2 anos que me marcou profundamente na minha caminhada com Jesus. Primeiro foi o ano de 1989, quando eu tive a minha experiência pessoal com Jesus Cristo, onde eu deixei de conhecê-lo apenas de ouvir falar e pude experimentá-lo na minha vida e a partir daí desenvolver um relacionamento, uma comunhão com Ele. O ano de 89 marcou profundamente a minha vida. Literalmente, até meus 23 anos de idade eu fui uma pessoa sem Cristo. A partir dos 23 anos de idade, em 1989, eu passei a andar com Cristo. E Ele fez toda a diferença na minha vida a partir desse ano. Mas sabe, no ano de 1998, foi um ano que marcou muito também a minha vida. Eu era uma pessoa muito traumatizada, muito complexada. Eu tinha um complexo de inferior muito grande. E eu era de começar as coisas, mas de nunca terminar. Foi quando então, no ano de 1998, Deus me levou para o deserto. E foi um ano inteiro de muita dificuldade, de muita luta. Foi um ano inteiro de tempestade na minha vida e consequentemente na minha família. Por várias vezes eu pensei em pular fora do barco. Mas pela misericórdia de Deus, Ele não permitiu que isso acontecesse. E eu pude, então, ali junto com a minha família, continuar clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, até que então, no final do ano, Deus trouxe o livramento. E eu pude então aprender uma grande lição com o Senhor.
eu aprendi a não mais fugir dos meus problemas, mas enfrentá-los em Cristo Jesus. Portanto, não foi fácil para mim o ano de 98. Foi um ano muito difícil, mas muito mesmo, em todos os sentidos que vocês pensarem. Mas foi um dos anos que marcou a minha vida, porque foi nesse ano, foi diante dessa grande tempestade que eu passei, que eu tive uma experiência extraordinária com o Senhor, onde Ele pôde me mostrar, através dessa tempestade que eu passei, o quanto eu amava o Senhor, o quanto eu estava disposto a pagar o preço que fosse preciso para honrar o Senhor. Ele me mostrou que eu não era aquele covarde que o diabo um dia me fez acreditar que eu era. Ele pôde me mostrar que eu não era aquele coitado que as pessoas me fizeram acreditar que eu era. A partir daí, eu pude me ver em Cristo. Eu tenho consciência da minha humanidade, das minhas limitações, das minhas fragilidades, do quanto eu sou um pecador. Mas sabe, queridos, eu também tenho consciência de quem eu sou em Cristo. Eu sei que eu sou filho de Deus. Eu sei que eu sou servo do Deus Altíssimo, soldado do seu exército, vaso nas mãos do Senhor. Eu sei que eu sou propriedade de Deus, exclusiva de Deus. Eu sei que eu sou a habitação, templo do Espírito Santo de Deus. Portanto, a partir do ano de 1998, a minha vida teve um salto extraordinário, porque a partir dessa tempestade, eu aprendi quem eu era em Deus. Eu aprendi a não mais fugir dos meus problemas, mas enfrentá-los com o joelho no chão. Eu aprendi a enfrentá-los em Cristo Jesus. E Deus, pela misericórdia dEle, tem me feito crescer cada vez mais. Portanto, querido, com Jesus no barco, no nosso lar, nós crescemos espiritualmente. A nossa família cresce. Olha o que diz a palavra de Deus. No livro de Jeremias, capítulo 29, 11, a Bíblia vai dizer que os planos que Deus tem para nós, para o nosso lar, para o nosso casamento, para a nossa família, são planos de bem e não de mal. Portanto, eu quero encerrar essa mensagem pedindo para você, nesse momento, pensar sobre essa realidade. Até que ponto Jesus se faz presente no barco da sua vida, no barco da sua família? E se ele ainda não se faz presente, eu gostaria que você convidasse Jesus para entrar no barco da sua vida, para que Jesus pudesse realmente fazer diferença na sua vida, mesmo em meio às tempestades. A questão não é se nós vamos passar por tempestade ou não, a questão é com quem nós passamos as tempestades. E quando nós passamos com Jesus, Jesus faz toda a diferença. Interessante, nós estamos passando por uma grande tempestade nesse momento. Não só Caldas Novas, não só o Brasil, mas o mundo está passando por uma grande tempestade. Mas Jesus está acima de tudo isso. Lembra que para Ele basta uma palavra. E com Ele nós crescemos. Com Ele nós melhoramos. Com Ele Ele nos aperfeiçoa e nos faz pessoas melhores. Eu queria orar por você mais uma vez. Queria orar pela sua família. E eu quero mais uma vez deixar esse conselho para você, meu querido. Se você ainda não convidou Jesus para entrar no barco da sua vida, se Jesus não está presente no barco da sua família, do seu lar, por favor, não perca mais tempo. Ainda hoje, ainda agora, quem sabe, juntamente com a sua família, aí na sua sala, né, onde você estiver, de repente no seu smartphone, dentro do seu veículo, você possa parar. E se você tiver condição, se ajoelhe diante de Deus, peça perdão para Ele dos seus pecados e convide Ele para entrar no barco da sua vida. E eu não tenho dúvida nenhuma que Ele vai fazer toda a diferença na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós bendizemos o Teu nome. Nós Te adoramos e Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Por podermos, ó Deus amado, olhar para esse texto e ver, meu Pai querido, o quanto o Senhor faz diferença, aonde o Senhor se faz presente. Ô Pai amado, quero Te rogar nessa hora por aqueles que ainda não Te conhecem, por aqueles que ainda não experimentaram, Senhor Jesus, ó Deus, a presença do Senhor em sua vida, no seu lar, na sua família. Senhor Jesus, tenha misericórdia. Que o Senhor possa nessa hora estar tocando em corações. Que vidas neste momento possam estar se rendendo ao Senhor, Pai.
experimentando o príncipe da paz, experimentando aquele que tem todo o poder. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor sabe que nessa hora tem pessoas aflitas, pessoas angustiadas, ó Deus, tentando encontrar resposta, solução para os seus problemas, não conseguem encontrar, Pai. Mas eu quero te pedir nessa hora, meu Deus, que o Senhor possa ministrar o teu poder, a tua graça, o teu amor, a tua bondade. Que o Senhor possa ir de encontro, Pai, a esse pai de família, a essa mãe, meu Deus amado, esse filho. Deus, age, ó Deus, de uma maneira extraordinária nessa família, meu Pai. Opera milagre, porque o Senhor é um Deus de milagre. O Senhor é o Deus que age no sobrenatural, Pai. E para o Senhor basta uma palavra, meu Deus. Senhor, que vidas nessa hora possam estar recebendo um milagre do Senhor na sua vida, no seu lar, na sua família, meu Pai. Deus, tenha misericórdia, Pai. Se tem alguém, ó Deus, até mesmo pensando em se separar, meu Deus. Ó Deus, se tem alguém pensando até mesmo em tirar sua própria vida, meu Pai. Visita essa pessoa agora, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa gerar uma fé genuína nesse coração, levando essa pessoa a experimentar o Senhor, ó Deus, e poder se relacionar com o Senhor. Tem misericórdia nessa hora. Eu te peço, por cada lar, por cada família, Senhor, da nossa cidade, ó Deus, da nossa nação, do nosso país. Tem misericórdia, Pai querido. Nos ajude, nos abençoe nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Espero que Deus possa realmente ter falado ao seu coração e que possamos permanecermos, querido, firmes nesse propósito de continuar seguindo o Senhor, andando com o Senhor, porque vale a pena andar com Jesus. Deus abençoe a sua vida, seu lar, a sua família, em nome de Jesus. Amém.